Bendito seja o santo nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, é um momento abençoado, momento de estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Como os irmãos estão de pé, eu vou ler uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, onde está baseado a nossa meditação nesta noite. É sem dúvida uma passagem bastante conhecida de todos nós, mas é o que se refere exatamente ao momento que nós estamos hoje a participar em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, começando pelo primeiro versículo. Aleluia. Mateus, capítulo 28, versículo 1 por diante. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removeu a pedra e entrou, aliás, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, aleluia, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede, aleluia, glória a Deus. Repetindo, vinde e vede, aleluia, o lugar onde ele jazia. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Bendito seja Deus. Antes da gente meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus, eu quero fazer referência a o que tem acontecido agora à noite com o pastor Felipe, sendo ele homenageado com esse certificado de agradecimento pela cooperação desta igreja com a SAIS. A nossa irmã, que faz parte, que assume aquele departamento de suma importância, esse ano ela realizou um trabalho excelente, excelente mesmo. E eu estou vendo que vocês participaram, aleluia, participaram daquele trabalho com as suas contribuições. Antes nós tivemos uma reunião e ficou acertado que ela haveria de fazer o possível para colocar roupas novas. Roupas novas. E graças a Deus foi o que aconteceu. Nós tivemos lá e as roupas que estavam nas sacolas para presentear os obreiros era exatamente roupa nova mesmo. Mas usada ficou lá à parte. Mas
tudo roupa nova, roupa chique mesmo, viu? Beleza mesmo, maravilha. E eu sei que vocês contribuíram com isso. Que Deus abençoe a todos vocês que contribuíram. A nossa irmã, a Deilna, que Deus abençoe a ela e também a sua secretária, a nossa irmã Micaele, que é uma bênção naquele departamento. Coisa linda mesmo, uma maravilha. Quando eu levo uma pessoa lá para ser atendido, aí eu costumo dizer a quem eu levo: a irmã Micaele tem um coração grande, mas não é doença não, é cheio de amor e de misericórdia. A gente nunca leva uma pessoa lá, porque as pessoas sempre vão lá para a nossa sala e eu ou o pastor Daniel Carlos, a gente encaminha lá para Sais. E todas as vezes as pessoas saem atendidas, passam na sala novamente para agradecer, porque tem sido uma bênção. Então é um departamento lindo, maravilhoso, porque nada melhor, irmão, do que fazer alguém sorrir. É lindo demais fazer alguém sorrir. Não é provocando uma risada, não, de maneira nenhuma. Mas é fazendo alguém sorrir de felicidade porque foi atendida naquilo que estava necessitado. Isso é muito lindo, é maravilhoso, irmão. E o que nós podemos fazer, meus queridos, para ajudar ao necessitado, aquele que bate à nossa porta, nós devemos fazer, porque é mandamento da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu quero agradecer ao pastor Felipe por ter mandado o convite para mim, pelo evangelista Josemar, para vir ceiar com vocês. Para vir ceiar com vocês. Bendito seja Deus. Eu vim ceiar com vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Última Santa Ceia do ano. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nada melhor do que a gente nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Porque se nós estivermos escondidos no esconderijo do Altíssimo, estaremos bem abrigados. Aleluia. E o inimigo não vai ter poder de tocar, porque estamos debaixo da mão potente do Senhor Jesus. Aleluia. Quem quis impedir de Jesus ressuscitar, quebrou a cara do nosso ditado. Quebrou a cara. Os incrédulos naqueles dias foram à casa de Pilatos solicitar dele reforço na guarda para que ficassem ali, para impedir que os discípulos fossem lá, removesse a pedra e retirasse o corpo de Jesus. Aleluia. E Pilatos prontamente disse: está aí os guardas, pode guardar do jeito que vocês quiserem, que vocês entenderem. E o reforço foi feito, grande mesmo. Mas para Jeová não tem reforço não, viu? Para Jeová, o nosso grande e eterno Deus, não há reforço que possa impedir. Aleluia. Diz a palavra, Mateus anotou aqui, que houve um terremoto grande, não foi pequeno não. Aleluia. Houve um terremoto grande. Bendito seja o nome de Jesus. Enquanto aquelas mulheres, Maria Madalena
e outras irmãs acompanharam o sepultamento de Jesus. Foram lá e viram onde o corpo havia sido posto. Aleluia. Elas observaram tudo. Viram o tamanho da pedra que rolaram para colocar, vedando o túmulo. E depois mais o selo do rei lá para ninguém mexer. Mas Jeová pode. Jeová pode. Aleluia. Jeová chega para o anjo e diz: meu anjo, vai lá. Aleluia. Vai lá naquele túmulo, dá um toque lá e o terremoto vai acompanhar. Aleluia. O anjo, em fração de segundo, está ali. Aí o terremoto entra em ação. O anjo só vai tocar na pedra, a pedra foi para um lado e Jesus ressuscitou. Os seguranças que ali estavam, ficaram assombrados como mortos. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus ressuscita. Aí o anjo entra lá no túmulo e fica lá. O anjo, bendito seja Deus, ficou lá. Lá vem as mulheres, que elas foram para casa, e a preocupação delas era que no domingo de manhã chegassem lá para colocar especiarias no corpo de Jesus. E a única coisa que preocupava elas era exatamente o tamanho da pedra. Quem removerá aquela pedra? E elas prepararam tudo. E no domingo, muito cedo, ainda escuro, elas partem para lá. Aleluia. E ao chegar lá, notaram que a grande pedra estava jogada ao lado e tinha um personagem sentado em cima. Aleluia. Sentado em cima da pedra. O seu aspecto era como um relâmpago. Aleluia. Uma coisa extraordinária que chamava a atenção de todo mundo. Bendito seja Deus. E elas chegaram. Aleluia. Ficaram com medo. Ficaram com medo. E tem razão. Quem chegaria ali para ver uma cena dessa e não sentir? Aleluia. Bendito seja Deus. Se não fosse crente, saía até na carreira. Mas Maria Madalena saiu na carreira para anunciar, aleluia, para anunciar que Jesus havia ressuscitado, aleluia, bendito seja Deus. E eu fico pensando muitas vezes, irmãos, será que nós estamos dando uma carreirinha, pelo menos, para anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Redentor, que Jesus, Ele está pronto para salvar as vidas? Aleluia, bendito seja o santo nome de Jesus. Então, meus queridos, as mulheres se aproximam, mesmo temendo, mesmo com medo. Mas o anjo disse para elas: não tenhais medo, sei a quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Vem ver o lugar onde jazia o seu corpo. Oh, aleluia. Remanassi um decante. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitado. Aleluia, aleluia. No momento da sua morte,
quando ele rendeu o espírito, as trevas tomaram conta do mundo e houve um terremoto. E nesse terremoto diz que os túmulos se abriram. Aleluia. Quem morreu na esperança da salvação, os túmulos se abriram. Aleluia. Mas eles ficaram lá, o túmulo aberto, e não tiveram autorização para sair dos túmulos. Por que isso, pastor? Porque está escrito no capítulo 27 de Mateus, e versículo 53, que só saíram quando Jesus ressuscitou, porque Jesus seria as primícias dos que dormem. Aleluia. Então, quando Jesus ressuscitou, aqueles que os túmulos estavam abertos, era para ressuscitar também, aí se levantaram dos túmulos e foi visto na cidade. Aleluia. Por cerca de 500 irmãos viram os túmulos abertos e contemplaram os ressuscitados passeando. Muita gente já me interrogaram perguntando: pastor, e para onde eles foram? Voltaram a morrer depois? Não, eu não creio nisso. Eu não creio que eles voltaram a morrer, não. Se alguém crê, tudo bem, mas eu não creio. Os que morreram e Jesus ressuscitou com vida aqui, tudo bem, eles voltaram a morrer. Mas aqueles que ressuscitaram ali, eles passaram a fazer parte da primeira ressurreição. Aquela ressurreição que nós vamos ser incluídos nela no momento em que, aleluia, nós fomos arrebatados ou também ressuscitados na vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a palavra diz que nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Aleluia. Por quê? Daqui para o dia da vinda do Senhor Jesus, não sabemos quando, pode ser até antes de terminar a celebração da ceia, aleluia, esperamos, aleluia, tudo bem, mas se demorar mais um pouco, é claro que muita gente vai ser chamado, como diz alguém, a senha dele chegou, não é? Aleluia, eu sou um dos tais. Se eu já estou empacotando 80, então é claro que eu tenho que me preparar e esperar que o meu dia vai chegar. Eu vivo tranquilamente assim, viu? Quando eu estou na celebração de um ato fúnebre, eu espero em Jesus um dia ser eu. Tranquilamente, porque eu nasci para isso, aceitei Jesus para isso, para eu também ter parte na primeira ressurreição. E se Jesus vier, que Ele me dê graça e eu suba também juntamente com todos vocês. Isso é o que nós queremos. Bendito seja Deus. Então, meus amados, aqueles túmulos foram abertos, mas eles não saíram. Você pode conferir o versículo 52 do capítulo 27 de Mateus. E para fechar, você lê o versículo 53. Aí você vai ver perfeitamente o que eu estou falando a vocês. Então, meus amados, aquele anjo mostrando a Maria Madalena e as outras que estavam com ela, que o túmulo estava vazio, só estava lá os lenços, aleluia, e que ela fosse apressadamente anunciar aos 11. Vai apressadamente anunciar aos seus irmãos que ele já ressuscitou e ele vai adiante de vocês, vai na frente de vocês, lá para Galiléia. Vocês vão para lá e lá vocês vão se encontrar com ele. Que coisa linda, irmão, que coisa maravilhosa, aleluia. E Maria Madalena chega juntamente com as demais, anuncia: olha, nós estivemos lá, o túmulo está aberto, tinha um anjo lá, mostrou a gente o túmulo aberto, nós vimos lá e viemos aqui dizer para vocês. Tinha um, eu não acredito não, tu é doido, né? Eu não acredito não, eu só acredito se eu ver. Ele mandou dizer que vocês fossem lá
para Galiléia, que ele vai na frente, vai esperar vocês lá. Bendito seja Deus. E quando eles estavam reunidos com medo e chorando, a palavra diz que eles estavam com medo e chorando. Aleluia. Sentindo aquele momento. Em dado momento, Jesus chega e diz: Paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu acredito, irmãos, que a Bíblia não diz não, mas eu vou dizer. Eu acredito que naquele momento teve alguém que comentou lá no coração: pois não é verdade? Pois não é verdade, ele não ressuscitou mesmo? Aleluia! E a coisa mais importante que eu vi aqui, irmãos, é que quando Jesus chega, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A pressa era grande para que o mundo tomasse conhecimento que Jesus havia ressuscitado. Ele mandou fazer isso. Ide por todo mundo. Bendito seja Deus. Quando ele chega lá, que fala isto, Mateus registra dizendo, Mateus registra um pouco diferente do que Lucas. Enquanto Marcos diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Mateus chega e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide e ensinai. Aleluia. Ide e ensinai, aleluia, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, aleluia. E eis que estou convosco todos os dias, aleluia. Bendito seja Deus. E a partir dali, meus queridos irmãos, a coisa andou para a glória e louvor do santo nome de Jesus. Então é bênção do céu. Jesus ressuscitou, vocês sabem muito bem. Ele não está aqui, aleluia, já ressuscitou. Bendito é o santo nome de Jesus. Grande é o Senhor. Então, meus queridos irmãos, que Deus dê graça a cada um de nós. Hoje estamos para participar desta última ceia do ano. Aleluia. Aqui na sede da área 7. Última Santa Ceia do ano. Que Deus conceda graça a esta igreja. Que Deus ajude de um modo todo especial. Aleluia. Que cada um possa dar mais tarde a Deus a este ano e abraçar 2006 firme e forte, servindo ao mesmo Jesus, fazendo o mesmo trabalho, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, ensinando a palavra, orando para Jesus curar, orando para Jesus salvar, fazendo a obra do Senhor. E pode ficar certo que Ele vai continuar te abençoando e te ajudando. Se você fizer uma reflexão na sua vida e descobrir: mas eu não fiz nada esse ano, o ano passou rapidamente, eu esperava fazer alguma coisa e não fiz. O que vai acontecer comigo? Não se preocupe. Fale com o dono da obra. Fale com Jesus. Caia nos pés dele. Dá tempo demais daqui para o final do ano. Caia nos pés dele. Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Foi lido aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim. Por que não tem fim? Porque elas são renovadas a cada manhã. A palavra não. A palavra não se renova, porque ela é nova todo o tempo. Não se renova. Mas as misericórdias, elas se renovam. Por quê? Porque ele pode estar usando de misericórdia com um aqui, mas a pessoa não quer, aí ele entra em juízo. Então, se cessou a misericórdia ali, ele entra em juízo.
Então, por isso que ela se renova. A pessoa se arrepende, busca o Senhor, novamente ele entra com a misericórdia. Aí ele renova a misericórdia. Então, meus queridos, vamos pedir graça a Deus. Sabemos que não é fácil. A nossa vida deste mundo, ela não é fácil. Pode ser fácil para o pastor Felipe. Viu? Para ele pode até ser fácil. Sei que para mim só a graça. Viu? Para mim só a graça. Aleluia. Só Jesus no barco. Aleluia. Porque na hora que a onda vem, ele para aí. Aleluia. Porque a onda obedece, viu? A onda vem, ele para aí. Mar, para, te aquieta. Aleluia. Como é bom, meus irmãos, servir a Jesus. Aleluia. Aleluia. E Maria Madalena deu o recado. Aleluia, deu o recado. Foi e anunciou: olha, eu estive lá, Jesus ressuscitou de verdade, ele ressuscitou e o anjo mandou avisar vocês. Mandou avisar. Ela teve essa autoridade de chegar e anunciar. Aleluia. E ele disse: mas vá e diga que eles vão lá para a Galileia, que Jesus vai encontrar lá. Conversa de Jesus com vocês é lá. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, nos fortaleça. E peça a Jesus, irmãos, peça a Jesus, para Ele te ajudar, usar de misericórdia com você. Aleluia, para que você faça mais. Se você fez este ano, peça graça para fazer mais. Porque a palavra diz: se a gente fizer tudo, ainda somos o quê? Servo inútil. Misericórdia. Se fizermos tudo que está ordenado a gente fazer, ainda somos servo inútil. Imagine se a gente deixar de fazer. Aí só a misericórdia dele, não é? Só a misericórdia dele sobre nós. Mas ele é bom. Aleluia. Peça graça a ele. Aleluia. Bendito seja Deus. Se você leu a palavra, amém. Se você acha que leu pouco, peça graça para ler mais. Aleluia. Aleluia. Peça graça. Eu mesmo estou pedindo. Estou pedindo graça a Ele para ler mais a palavra. Aleluia. É tão lindo, irmãos. É tão lindo. É tão importante chegar o final do ano. Eu li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, durante esse ano. Isso é lindo, é maravilhoso. Agora, não é ler só por ler. É lendo com meditação. Aleluia. Porque você lendo com meditação, você vai entendendo, vai guardando a palavra, e é uma bênção de Deus na sua vida. Então, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, e que você permaneça firme e forte, servindo ao Senhor, porque Jesus ressuscitou e Ele vai voltar para levar a sua igreja para estar com Ele. E será uma tristeza muito grande para aquele crente que ficar. Muito grande mesmo. Muito triste. Você tomar conhecimento que Jesus veio, arrebatou a igreja e você ficou. Peça misericórdia a Ele para que isso nunca venha acontecer com você. Porque será muito triste mesmo. Mas vamos crer na misericórdia de Deus, pedir graça ao Senhor e Ele vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe a todos.